partes de um avião, tá? Eu só quero relacionar aqui a questão do alongamento, tá? Que é a envergadura sobre a corda média, ok? E aí a gente usa essa fórmula porque, tá? Ela é mais prática, tá? É o B ao quadrado sobre a área da asa, ok? A corda vezes a envergadura da área de uma asa retangular, tá? E aqui, envergadura vezes envergadura, fica o B ao quadrado. Aí acho que a gente tem terminado nessa parte aqui, tá? Então nós temos aqui uma asa, tá? Com o seu perfil, tá? Depois eu vou comentar mais detalhes sobre o perfil. Então aqui tem a asa. Essa estrutura aqui que percorre toda a asa, né, no sentido dela, são as longarinas, tá? Que elas têm que ser dimensionadas aos esforços aí das tensões, dos esforços, né, por exemplo, de flexão, torção, cisalhamento, ok? Aqui, onde é o próprio perfil da asa, que dá o perfil, são as nervuras, tá? Então, são as nervuras que vão dar o contorno da asa aí, e como sendo o próprio perfil dela. Na parte da frente da asa, tá? A gente tem o que se chama bordo de ataque, tá? Então a gente começa a usar esses termos mais técnicos em aerodinâmica. E a parte de trás, por onde o escoamento termina, né, ao longo da asa, a gente tem o bordo de fuga. Então esses dois termos são muito comuns, tá, em aeronáutica. Então, o bordo de ataque é a parte da frente, onde o escoamento chega, e o bordo de fuga, onde o escoamento finaliza, ok? Tem as definições aqui, tá? Isso que eu acabei de falar. Bom, uma outra coisa que é importante, tá? Aqui nós temos a asa próxima à fuselagem, nós temos a raiz da asa. Aqui nós temos a ponta da asa, né? Tá aqui desse lado, né? No final dela. Então nós temos aqui o bordo de ataque, o bordo de fuga, tá? Esse C aqui é a corda do perfil aí, corda da asa. E aqui o B representando a envergadura, ok? Bom, isso se fosse uma asa retangular, mas nem sempre. Aqui nós temos uma asa trapezoidal, tá? Como eu acabei de falar, nós temos a asa próxima, bem junto à fuselagem, então nós temos aqui a corda da raiz, tá? A corda na raiz é indicado pelo termo C índice R, tá? R de Rudd, ok? E a corda na ponta da asa, tá? Aqui nessa parte aqui, é chamado CT, tá? C índice T, de tail, né? de rabo, cauda, ok? Bom, e se for uma asa que não seja nem trapezoidal nem retangular? Aí tem que fazer o cálculo para calcular a corda média da asa, tá? Muito bem. Quando é uma superfície trapezoidal, né, uma área trapezoidal, a corda média vai estar 1/3 da corda aqui da raiz e, consequentemente, a 2/3 da corda da ponta, tá? Isso aí é matematicamente explicado, ok? Pelo centro aí pelo cálculo de média aí. Bom, asa retangular, né? Ela é de fácil construção. A eficiência aerodinâmica, quando a gente fala em eficiência aerodinâmica, né, nós temos que supor que quando o avião está voando, pelo menos existem duas forças atuando: a força de sustentação e a força de arrasto, tá? Então, a eficiência aerodinâmica é a relação entre a força de sustentação, né, a razão entre a força de sustentação para cima,
e a força de arrasto para trás. Tá? Então, a área é B vezes C, ou seja, a envergadura vezes a corda da asa retangular. Beleza? Facinho, né? Área de retângulo, tranquilo. Bom, aqui nós temos uma asa trapezoidal, tá? A construção é mais complicada e a eficiência aerodinâmica ela é alta, tá? E a área é a envergadura, tá? Vezes a corda na raiz mais a corda na ponta dividido por 2, tá? Que é a área do trapézio, tá bom? Então aí nós temos aí a área da asa. A eficiência aerodinâmica é alta, eu vou explicar mais para frente, tá? Acho que já no próximo eu já explico por quê. A melhor asa que tem, tá, em termos de eficiência aerodinâmica, e a mais alta, é a asa elíptica. Tá? A área dessa asa é π sobre 4 vezes B vezes o CR. Tá? Vezes a corda da raiz vezes a envergadura. Tá? A área da elipse é π sobre 4 vezes o eixo maior vezes o eixo menor. Tá? Essa é a área de uma elipse aí, que é calculada. Só que a construção é muito complicada, não é fácil fazer uma elipse, tá? E ainda mais deixar, por exemplo, a asa do lado direito igual a asa do lado esquerdo. Tá? Então você pode ter questões de variação. Essas asas eram construídas na Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, ali, mas depois elas já foram abandonadas por causa da construção muito complicada e depois a questão da produção de aviões que foi aumentando. Então, aí no caso da área retangular, não, perdão, a área trapezoidal, tá? A construção também é um pouco complicada, porque para cada comprimento aqui, você vai ter que construir o mesmo perfil aerodinâmico. Tá? Na área retangular, deixa eu voltar, na área retangular, tá? Todos os perfis têm o mesmo tamanho, então é fácil de construir. Tá? Então, na hora do, por exemplo, aerodesign, né, vai ter que decidir, né, o que nós vamos fazer. Né? É melhor construir uma asa mais fácil e depois ver os outros elementos, as outras variáveis do projeto, ou a gente constrói uma asa trapezoidal, tá? Mesmo que seja mais difícil, tá? Mas que a gente consiga ter uma eficiência aerodinâmica mais alta. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês a questão do regulamento, um dos quesitos que foi desse ano. Peguei de uma competição. Bom, e agora, ó, tem aqui, ó, a área, uma asa enflechada. Tá? Ó, vocês estão vendo aí. Então, ó, como que a gente calcula essa área? Então, ó, tem uma corda na raiz, o ângulo θ1, a corda na ponta, tá? Ela vai ter uma área, essa aqui, uma área plana, né? E aqui um ângulo θ2, nessa vez. Tem a envergadura B, tá? Então, ó, vou dar um tempinho para vocês, eu vou parar a gravação. Então, é igual a área de retângulo e de paralelogramo, né? Base vezes altura. Tá? Ó, eu tinha esquecido de comentar da área mista, tá? Que eu falei agora, mas eu não gravei, tá? Tem aqui, ela aumenta um pouco a área da asa, diminuindo essa velocidade de stall aí, que é a menor velocidade sem perder a sustentação, tá? Depois, mais para frente, nós vamos usar essa questão da velocidade de stall. Olha só, na competição do 2021, peguei aqui, se não me engano, a esquerda regular, tá? Ele fala assim, ó, a aeronave em configuração de medição deve ter das dimensões tal que o SD seja igual a L mais B menor ou igual a 3,2 metros. Aí ele define L como comprimento da aeronave na direção do sentido do voo,
então é aquele comprimento da fuselagem, né? Seria esse aqui, ó, esse comprimento, ó, tá? Medido aí, tá? E B é a envergadura máxima, tá? O maior comprimento entre os extremos da aeronave no eixo perpendicular ao eixo de voo. E aí a questão, assim, há uma margem grande aí de escolhas de L e B. Qual que é a melhor solução? Né? Além da parte construtiva geométrica entre L e B, você tem a questão do tipo de asa que vai ser usada e tem o perfil da asa que também vai ser usado. Então são 3 variáveis que estão em jogo aí, que tem que avaliar, que dá uma situação de avaliação de qual é o que vai ter o melhor, qual conjunto aí, qual desses conjuntos aí que vai ser escolhido tem a melhor eficiência aerodinâmica, né? Então, assim, dá trabalho na hora de montar esse projeto, tá? Eu acho que, espero que o ano que vem a gente volte da parte presencial, né? Que aí dá para a gente trabalhar melhor, que a turma que está fazendo questão do Aerocert aí, né? Para poder participar desses campeonatos, né? E fazer o projeto do avião. Eu acho que o ano que vem vai estar melhor. Bom, falando em avião, tá? Nós temos aqui a empenagem, que é aquela parte traseira do avião, onde nós temos 2 estabilizadores, né? O horizontal e o vertical, tá? Porque a asa em si, tá? Falando de estabilidade, a asa é um elemento instável no avião. Apesar dela ajudar na questão da sustentação, tá? Ela não dá estabilidade, que isso aí vocês vão ver com o professor Antônio, já não estão começando a ver, tá? Então tem a parte estável também, que é de estabilidade da asa. Então, o estabilizador horizontal, ele tem essa função de fazer com que a aeronave se mantenha estável num voo, durante o voo, tá? Com um determinado ângulo de ataque, tá? Ou melhor, durante o voo. Depois eu comento esse outro detalhe que eu acabei de falar, tá? E aí temos aí esse estabilizador vertical, que mantém a nave, que não deixa ela ir para a direita ou para a esquerda, digamos assim, né? Manter estável, né, no plano vertical, ok? Então nós temos esse estabilizador vertical. O estabilizador horizontal tem o profundor, tá? E ele é responsável pelo levantamento ou abaixamento do nariz do avião. E o leme, tá? Ele pode girar para a direita ou para a esquerda, ele que faz a aeronave girar em torno do eixo vertical, tá bom? Começando a questão, assim, nós temos aí questões de projeto, tá? Quando a gente começa a ver os projetos, nós temos as equações de volume de cauda, tá? Eles são baseados em dados históricos e experimentais de aviões existentes, tá? Então nós temos o volume da cauda horizontal, tá? Esse VHT é volume, que está entre 0,35 e meio. Nós temos o volume da cauda vertical, que está entre 0,035 e 0,06. Tá? Num projeto, tá, de aeronave, sempre é bom pegar, quando você está iniciando o projeto, né, pega o valor mais conservador. Tá? Isso é uma dica aí do projeto para poder fazer a aeronave. Okay? Então, nós temos aqui, qual é o objetivo? Nós vamos ter vai ter que escolher uma asa, vai ter uma área, uma corda média, tá?
Aqui a envergadura, perceba que aqui no volume de cauda horizontal, nós temos a corda média, tá? Tem esse LHT, tá? Que é a distância do centro aerodinâmico da asa ao centro aerodinâmico do profundor, tá? Que é o comprimento de cauda, tá? E aí a gente vai determinar essas áreas aí. E esse LVT, tá? É a distância do centro aerodinâmico da asa ao centro aerodinâmico do leme, tá? Então, essa aqui é uma distância horizontal, tá? Essa aqui é uma distância vertical. Na horizontal, nós estamos relacionando aqui, dividindo pela corda média da asa. E na questão aqui vertical, nós estamos dividindo pela envergadura da asa, tá? Então, ó, aqui está o que eu acabei de falar, tá? Tem tudo isso aqui, nem vou ler, tá? Tem aí para vocês. Tá? Nós temos algumas configurações de empenagem, tá? Nós temos essa que vocês viram aí no slide anterior, que é a convencional, tá? Que a maioria das aeronaves usam, tá? 70%, tá? Que geralmente possibilita um menor peso estrutural, tem boa estabilidade e controle, tá? A cauda dupla, tá? Ela posiciona o estabilizador, tá? Esses estabilizadores aqui, ok? Tanto o horizontal como o vertical, tá? Fora da esteira de vórtice, né, que vem das asas, ok? A cauda T, ok? Ela é mais pesada, né, principalmente a estrutura vertical tem que ser mais rígida, tá? Mas ela causa um menor arrasto induzido. E a cauda em V, tá? Essa última aqui, tá? Ela reduz a área molhada da empenagem, tá? E tem um menor arrasto de interferência, tá? Mas já é mais difícil de controlar a aeronave, tá? O mais comum é fazer a convencional, ok? Bom, eu não vou ficar detalhando muito, tá? Então, trem de pouso, eu acho que o Antônio deve ter comentado com vocês, né? Apoiar o avião no solo, fazer manobras de taxiamento, né? Pouso e decolagem. E aí existem os aviões com planadores, né? Que eles pousam e decolam na água, e com esquis, né? Com aviões que pousam e decolam na neve, ok? Bom, falando de trem de pouso, existe o convencional e o triciclo, tá? O convencional são aquelas duas rodas, né, na direção da asa e o último lá na parte traseira da aeronave, e o triciclo, as rodas são dianteiras. Com o aerodesign, ele melhora esse tipo aqui, que ele é um pouco melhor na hora de pousar, decolar, ainda mais quando tiver o teste com carga, ok? Ele é mais eficiente. O grupo motopropulsor é um conjunto de motor mais hélice, tá? Cujo objetivo é fornecer potência ao avião e colocar a hélice em movimento de rotação, tá? E aí a hélice vai gerar tração para impulsionar o avião, ok? Então, o escoamento vai passar pela hélice, ok? E aí vai fazer o avião ir para frente, tá? E aí nós temos dois tipos de hélice, né? O tipo pusher, tá? Que a hélice fica na parte traseira, e o tipo tractor, né? Que fica na parte frontal da aeronave, tá? O estilo, elas têm vantagens e desvantagens, mas para o design, né? Esse sistema tractor, ele é melhor, tá? Haja vista que nós não vamos ter um avião que voa na velocidade
de 700, 800 km por hora. Os resultados são bem mais baixos, aí 16 a 20 metros por segundo, alguma coisa assim. Bom, a vantagem do sistema Tractor, né? A hélice trabalha o escoamento limpo e sem perturbações, né? Então, o vento vem de uma maneira como um escoamento uniforme. Tá? O peso do motor contribui de maneira satisfatória para a posição do centro de gravidade do avião. Isso tem a ver com a questão da estabilidade depois, tá? A gente vai ver isso mais para frente, a posição do CG. Quer dizer, vocês vão ver. E 3, ocorre uma refrigeração mais eficiente do motor, pois há uma aceleração do escoamento pelas hélices que passam pelo motor. Tá? É parecido com o ventilador, né? Igual o ventilador. O ar atrás do ventilador está quase que parado, e na frente, quando o ar escoa para frente, né, você tem uma aceleração aí da velocidade do ar, né? No caso é o vento que ele proporciona aí para refrigerar. Então, isso também ocorre na hélice do motor de avião, tá? Estando a hélice à frente e o motor atrás. As desvantagens, né? Então, a primeira dela, você tem uma esteira de vórtice da hélice que provoca perturbações sobre o escoamento na asa e na fuselagem, interfere na força de sustentação e na estabilidade do avião. Tá? Então, dependendo aí, né, você pode perder um pouco de sustentabilidade. Tá? É a mesma coisa que quando tem um caminhão muito grande, né? Se você cola na traseira do caminhão com o carro, você vai ter menos resistência do ar. Tá? Então é esse vórtice aí que ocorre também das hélices. Tá? É análogo. 2. Um aumento do arrasto total no avião. Tá? Se tem um arrasto devido ao atrito na fuselagem, decorrente do aumento de velocidade no escoamento que passa pela hélice. Tá? Então, isso é uma pequena desvantagem. Tá? Só que ainda nesse caso é melhor, né? E aí, ó, as vantagens do pusher, né? O escoamento mais limpo sobre a asa e a fuselagem, tá? É mais fácil de controlar isso. E o ruído do motor, 2, o ruído do motor na cabine é reduzido e melhora o campo de visão do piloto. Tá? Nada impede, né, de uma equipe querer montar um avião com esse tipo de hélice, mas o mais comum é o anterior. Tá? As desvantagens, né, o peso do motor atrás, que desloca o CG para trás, e aí interfere na estabilidade longitudinal. E 2, a refrigeração do motor é pior, ok? Bom, eu vou comentar, nós já falamos aqui dos eixos, tá? Esse aqui é o eixo longitudinal, tá? O eixo X. Esse aqui é o eixo lateral, tá? O eixo Y. E aqui nós temos o eixo vertical, que é o eixo Y, tá bom? Então nós temos a asa ela tem 2 outros elementos que são os flaps, né, e os ailerons, ok? Já eu comento a função deles, como também o estabilizador horizontal aqui da empenagem tem o profundor, e no estabilizador vertical nós também temos ainda o leme, tá, aqui na empenagem, ok? Bom, os ailerons e o rolamento. O que vai fazer a nave, o que vai acontecer com a nave? Tá? Se for dado para virar para a direita, tá? O aileron da direita vai defletir para cima e o aileron da esquerda vai defletir para baixo. Tá? Então, quando se deflete para cima, você tem uma redução da sustentação, e aqui você tem um aumento da sustentação. Tá? Então, a aeronave vai executar um rolamento aí, enrolamento para a direita. Tá? Então, acontece isso aqui. Ó. Direita de qual sentido? Né? Então, ó, esse aileron foi virado para cima, esse para baixo, ela vai ter esse rolamento aqui, tá? Em torno do eixo X. Se esse aileron for para baixo e esse para cima,
vai ter esse rolamento nesse sentido horário aqui, e esse aqui, o primeiro é no sentido anti-horário, olhando a nave de frente, tá? Sempre quando eles sempre vão, se um levanta, o outro abaixa, tá? Para que possa ocorrer o rolamento. Só esqueci, depois já eu vou comentar mais um detalhe, que eu esqueci de falar a questão dos graus de liberdade. Mas então, ó, o profundor, né? Tá lá como a gente tem o profundor, quando ele é defletido para cima, a nave do avião vai apontar para cima, ok? Então, ó, aqui tem as duas posições, né? O profundor sendo girado para baixo, tá? E aí vai acontecer a nariz do avião ir para baixo, e o profundor indo para cima, o nariz do avião vai levantar, tá? Então vai acontecer um movimento de rotação, tá? Ou melhor, de arfagem, né? Que é a rotação em torno do eixo lateral, que é o da asa. E o leme e a guinada, né? Então, ó, você tem a deflexão do leme, ok? E aqui está melhor explicado. Se o leme é defletido para a direita, a nave vai virar para a direita, tá? Se o leme é defletido para a esquerda, a nave vai virar para a esquerda. Então, olhando de cima, nós vamos ter uma guinada no sentido anti-horário, nessa figura da direita, e na figura da esquerda, nós vamos ter uma guinada no sentido anti-horário, olhando de cima, tá? Então, em termos de graus de liberdade, o avião tem 3 eixos, tá? 3 movimentos de translação e 3 movimentos de rotação, tá? Então, são 6 graus de liberdade aí para o elemento para trabalhar com o avião, ok? E agora a gente vai começando a entrar na parte dos fundamentos de aerodinâmica, tá bom? Então nós temos aí antes de entrar nos fundamentos aerodinâmicos, eu sei que já está quase terminando o prazo, mas eu